Boa noite a todos. Egrégora Gratitude, eu sou o Renato Ferreira. Hoje é dia 24 de abril e nós temos a honra de estar realizando mais uma noite de trabalho de pessoas do bem, de uma forma a atender a uma infinidade de grupos de oração, de meditação, fortalecendo essa energia para chegar aos irmãos que hoje necessitam dela. Nessa noite, a nossa amiga que está aqui na tela comigo, a Neide Shizui, é que vai realizar a nossa vibração ecumênica. E logo depois nós receberemos Carlos Serpelloni falando sobre inteligência cognitiva no nosso dia a dia. Tá? Então, a Neide, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é toda sua. Ok, boa noite, pessoal. Eu sou a Neide Shizue. Estou aqui a convite do Renato, né? Vamos seguir hoje a vibração da egrégora, né? Que é 24/4. Então, aí eu encontrei uma oração que achei muito bonita. Eu achei que seria bom para a gente começar a sentir a vibração por aí, pela essa oração, Pai Nosso. Não é o Pai Nosso comum, tá, gente? É especial. Vamos ouvir, Renata? Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência,
de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. A Neide pode dar continuidade. Bom, Você quer que ponha a respirando. música já? Pode ser. Então, respirando fundo agora, vamos nos concentrar, fechando os olhos, permitindo que essa energia da oração penetre no nosso corpo, no nosso coração, trazendo paz, cura e amor. Que nos permita vibrar a todos que necessitam da nossa força hoje. Todos nós do grupo, todos nós da lista. Vamos começar aqui. Pode pôr a música, Renato? Está carregando. Então eu vou começando, tá? Adair. Aí, piscando os olhos, voltamos devagar. E agradecemos com toda a intensidade dos nossos corações a concretização, a manifestação que já está sendo realizada para cada um de nós e para toda a nossa humanidade. Que sejamos sempre verdade, amor, beleza e cura. Respirem devagar e voltamos. Voltamos à nossa egrégora. Deu para ouvir, Renato? Deu para ouvir perfeitamente. Perfeitamente. Tá bom, obrigada. Muito bom. Deixa. Nivaldo Odo, eu estou vendo a tua telinha fechada, você está por aqui? Estou aqui sim, Renato. Presidente. A Neide, boa noite. Boa noite, Nivaldo. Legal. Que Legal, né? bacana. Bacana ouvir você fazendo a vibração. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão necessitando de amor, cura. E parabéns, parabéns. É um desafio. Todos nós estamos passando por esses momentos de se dedicar e de servir, né? E parabéns, viu, pela vibração. Continue assim e tenho certeza que todos nós fomos abençoados e aqueles que estão na relação receberam com muito amor essa vibração da cura. Obrigado em nome do Instituto Mais Atitude. Amém. Eu que agradeço. É muita honra estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Eu queria aproveitar esse momento e finalizar uma conversa que eu estava tendo com a Marilza Freitas, que é a primeira vez que ela está aqui na nossa egrégora. Marilza, você
Está me ouvindo, não? Bom, ela está aqui na sala. Estou ouvindo, Ah, estou ouvindo, sim. Só para concluir a resposta à sua pergunta, né? O Nivaldo Odo, que falou agora, e o Paulo Taba, que também está aqui na sala, eles foram os fundadores do Instituto Mais Atitude. Tá? Nós temos Ah, um Instagram com esse nome, Instituto Mais Atitude, onde a gente coloca lá toda a programação, porque uma vez por ano a gente realiza um evento onde a gente ajuda duas entidades. A gente nunca entrega o resultado do evento em dinheiro, a gente vê a necessidade que a entidade tem e compra o equipamento ou faz a reforma que tem que ser feita, né? E apoiamos também alguns eventos de outras entidades. Então, agora em junho, por exemplo, nós vamos participar de uma festa junina de uma entidade de Itaquaquecetuba, que chama Kibonoye, que tem um pouco mais de 60 pessoas especiais que são residentes lá nessa entidade. E aí o nosso grupo vai lá tocar o bingo na barraca de frutas, na barraca de espeto de morango e chocolate, enfim. Aí a gente recruta, né, voluntários e quem quiser participar vai até lá conosco e participa dessa ação por um dia, tá? Então, isso é um legal. pouquinho do Instituto para você saber. Muito obrigada. Obrigado você por estar conosco, né? Hum. Bom, hoje é noite de nós conhecermos um pouco mais sobre inteligência cognitiva. E ninguém melhor para falar sobre isso conosco do que um mestre da oratória, do PNL, do escritor juramentado com mais de 10, está com quantos? 12, 13 livros, Carlos? Só 10. 10, né? Eu sabia que tinha o troco. Alguns deles eu já tive a honra de ler, são muito bons. Carlos, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Para aqueles que não estão acostumados, né, o Carlos vai bater um papo conosco. Não é uma palestra fechada, é um momento onde todos vocês podem participar, ou fazendo perguntas de alguma dúvida que tenha com ele, ou mesmo dando algum testemunho de alguma coisa que ele falou e vocês viveram essa experiência. Enfim, a única coisa que eu peço é que tenha uma mãozinha, né, ali na parte de reações ali do Zoom, tem uma mãozinha que pode ser levantada e quem quiser falar com o Carlos vai levantando a mãozinha e eu vou ordenando aí para ele poder falar com todo mundo. Carlos, a palavra é toda tua. A hora que tiver que compartilhar alguma imagem, você me avisa. Muito bem-vindo. Tá ok. Primeiro, a minha gratidão para a Neide, que fez uma vibração maravilhosa. Obrigado, Renato, ao Nivaldo, Nicão, Taba, pessoas maravilhosas que moram no meu coração e todo mundo, né? E também quem manda em vocês, que é a Inês, a Beth, que é coisa natural do ser humano. Sempre tem alguém, né, que manda mais do que a gente. É uma gratidão enorme que eu tenho por esse momento. Eu sempre que eu posso eu assisto e todo mundo aqui eu percebo que algumas pessoas às vezes não podem. Eu entendo porque acontece comigo e realmente é maravilhoso. Então, gratidão eterna. E hoje nós vamos falar sobre inteligência cognitiva. Então, Renato, se você quiser colocar já pode colocar, por favor, que eu vou falar de mim bem rapidamente, para as pessoas saberem, né, a formação que eu tive, que estudo que eu tive para chegar na inteligência cognitiva. Então, vamos lá. Está carregando aqui o PowerPoint. Daqui a pouquinho já entra. Tá, enquanto isso, eu vou falando rapidamente. Eu sou paranaense, nasci no interior de uma cidadezinha bem pequena que não tinha hospital, nasci com 1,930 kg,
a parteira disse que eu não iria sobreviver. Com quase 2 anos, eu me queimei o corpo todo com água fervendo. 6 anos, eu fiquei preso dentro de um Cinca Chambord em Londrina, com 42 graus. Me acharam lá desidratado e roxo. Com 9 anos, eu tomei formal. Com 11, eu fiquei pendurado no arame farpado pelo pescoço, né? E hoje eu estou aqui conversando com vocês. Eu não estudava quando eu era criança, porque eu tinha que trabalhar na roça. E eu acabei por, sobrevivendo a tudo isso, e hoje eu estou aqui. Como eu era analfabeto, eu fui estudar com 27 anos de idade, e hoje eu tenho 10 livros, fora 30 treinamentos diferentes que eu administro. Ou seja, todo mundo tem chance, todo mundo tem um passado heróico, diferente. O importante é que nós estamos aqui. E eu escrevi algumas coisas que eu faço hoje em dia, algumas formações minhas. Eu não sou formado academicamente falando, eu não acabei a faculdade, eu entrei com 40 anos na faculdade, mas por vários motivos eu não consegui concluir. Mas eu fiz vários cursos de PNL, me formei em PNL, Programação Neurolinguística, para quem não conhece, né? Inteligência Emocional. Eu fui professor da Unixul, da Unicid. Hoje eu sou professor da Unisal. Estou professor lá, sou palestrante, treinador, escritor, analista transacional, orientador cognitivo, coach, mentor de negócio, hipnoterapeuta, e sou um estudante, porque tudo isso eu tenho que estudar todos os dias, porque senão fica para trás. Próximo. Anterior. Antes. Não, é esse mesmo, tá certo. O que acontece? Antes de eu falar da inteligência cognitiva, eu quero falar sobre as nossas vidas. Nós, seres humanos, nós temos uma expectativa de vida. Então, conforme está esse desenho, o que, que parece? Que a gente nasce num berço de ouro e tudo contribui para o nosso crescimento em todas as áreas, física, pessoal, né, financeira, e a gente vai crescendo, crescendo, até atingir o sucesso. Esse é o padrão da expectativa, é o que nós queremos para a nossa vida, o que nós desejamos para nossos filhos e para os nossos queridos. Porém, no próximo slide, a gente vai perceber que, na realidade, as coisas não são bem assim. Nós temos realmente um início, mas as coisas vão acontecendo conforme elas acontecem, não conforme a gente quer. A gente vai ouvir mentira, a gente vai ficar com medo, pessoas vão morrer às nossas voltas, vão ficar doentes, a gente vai ter crise financeira, crise de amor, a gente vai ter o sentimento toda hora florando de raiva, de medo, de angústia, ou seja, tudo vai acontecer com a gente. E a gente tem que estar preparado para isso. Só que muitas vezes, infelizmente, as nossas escolas normais e os nossos pais não têm, e nem têm a obrigação de tê-lo, a capacidade de nos ensinar tudo aquilo que virá pela frente. Os nossos pais estão primeiro preocupados em nos dar comida, carinho, né, e educação básica, atenção, mas se esquecem de muitas coisas, porque nós não somos professores preparados para educar sobre a vida. E quando nós deparamos com tanta coisa assim, nós precisamos de ajuda. E nós recorremos para quem? Terapeutas, psicólogos, terapeuta holístico, que é o meu caso, treinadores, treinamentos, cursos. A gente recorre a uma infinidade de ferramentas, de pessoas preparadas que existem, e ainda bem, para nos acolher. O caso da egrégora, porque ajuda muito, o grupo Mais Atitude, que está sempre socorrendo entidades, indiretamente, mas diretamente, recorre nas pessoas, né? Acaba indo para as pessoas essa ajuda, apesar de ser para a instituição, que a instituição ajuda pessoas. E assim a gente vai vivendo um dia pelo outro, e o tempo vai passando, a gente vai ficando velho. Então, hoje eu, com 60 anos de idade, 4 filhos, 4 netos, por enquanto, espero que tenha mais netos por aí, mas eu só espero, porque não depende de mim. E a gente tem hora que a gente para e fala assim, nossa, obrigado aí por uma informação, realmente nossas escolas são normais, né? A gente que não é normal. Então, a gente precisa de ajuda. E aí, o próximo slide, então, por favor, Renato. Nós vamos falar da inteligência cognitiva. Como que ela surgiu, o que é, como veio, né? Como funciona, se ela é útil. O que é? Nós temos inteligências múltiplas, ou seja, ninguém é burro. Todo mundo tem inteligências diferentes. Edgar Hoover, se não me engano, Edgar Hoover, ele fez o seguinte:
estudou as inteligências, concluiu que tinha 7, depois ele percebeu que tinha 9, ele resolveu falar que eram múltiplas, porque são infinitas, tem muitas inteligências. Inteligência interpessoal, inteligência musical, matemática, né? Então, ninguém é totalmente burro, nem totalmente inteligente. Depende do assunto que você está falando. E eu, através dos meus treinamentos, cursos, livros, estudos, para poder escrever um livro, você sabe que tem que estudar muito, muitos treinamentos que eu participei como aluno, depois como treinador, eu fui percebendo que a cognição todo mundo tem, todo mundo aprende, mas o que fazer com o que aprendeu? E se isso realmente é benéfico para a gente, até onde? E se isso é meu ou se é de alguém que eu herdei? Eu comecei a perceber que tinha que ter uma inteligência ali. Estudei durante 4 anos. Em 2019, eu formei 36 pessoas nessa matéria, que foi um experimento para validar, e eles validaram como positivo, e algumas dessas pessoas até hoje continuam sendo terapeuta holístico, orientador cognitivo. E por que orientador? Porque ele orienta, ele não é psicólogo, não teve 5 anos de formações. Apesar que eu tenho 4 psicólogos que fizeram essa formação, e hoje, como psicólogos, eles também utilizam a inteligência cognitiva nos atendimentos. E falaram, relatam, ainda participam da minha equipe, que foi muito bom, um aprendizado diferente que não tinha nas escolas. Então, a inteligência cognitiva é isso, é o estudo daquilo que você recebeu na cognição e o que fazer com isso. Onde surgiu, já expliquei, foi no estudo que eu tive. Como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Ninguém é eterno. Todo mundo tem um destino que é, infelizmente, para mim, infelizmente, a morte. Todos nós temos esse destino. Já que eu não consigo e nem ninguém salvar a vida de ninguém, nós temos que melhorar essa vida de hoje, que o passado não tem como voltar, de hoje até o dia finito. E aí nós buscamos ferramentas para, dentro de uma terapia, ajudar as pessoas a se encontrarem e perceberem que muitos medos, traumas não é dela e que ela pode viver daqui para frente de uma forma melhor, mais tranquila e mais prazerosa. E ela é útil. Todo assunto que mexe com a mente, todo assunto que você tem que refletir, pensar, estudar e analisar se está certo, ele é útil, porque ele faz a vibração aumentar, o seu conhecimento aumentar, e conhecimento nunca é demais, e faz a gente repensar aquelas atitudes que nós temos. Então, ela é muito útil nos dias de hoje. Eu tenho um livro chamado O Poder da Inteligência Cognitiva. De cabeça, eu não me lembro se foi um desses que o Renato leu, adquiriu, mas eu sei que ele já adquiriu, acho que 4 ou 5 livros meus, inclusive um que nem lancei ainda, ele já adquiriu. E neste livro eu coloco alguma coisa, já estou preparando o segundo livro sobre inteligência cognitiva, para que seja mais completo, que a gente entenda um pouco melhor. Próximo slide. E é claro, eu vou falando assim de uma forma natural e tranquila, porque eu sei que o Renato é o árbitro. Se alguém quiser comentar, fazer pergunta, eu sei que o Renato vai me interromper, então eu estou bem tranquilo, por isso que eu vou na disparada aqui, tá, gente? Mas, como ele falou, não é... Ok, obrigado pela explanação aí, Davidson. E o que acontece? Hoje eu utilizo nos meus trabalhos como mentor, como coach, como orientador cognitivo, como terapeuta holístico, 4 pilares, que é sentimentos, emoções, crenças e pensamentos. O sentimento, todo mundo tem, ou pelo menos aprende a ter. E disseram aí os cientistas que tem 405 sentimentos. Eu não cheguei lá ainda, estou estudando, mas eu não consegui ainda identificar esses 405. Eu já li, mas eu preciso... Aí alguém disse que tem 7 que são os pilares. Ou eu trabalho com 14 dentro de um treinamento que eu ministro, eu trabalho com 14 sentimentos, que não é o Titãs Leader Training, é um outro treinamento. E que é o Mind Now. E as emoções vêm se você tem o sentimento. E eu vou explicar isso, né? Muitas pessoas já me falaram em palestras assim, Carlos, mas você diz que é inteligente emocional, e se você estiver no mar, vem um tubarão para te morder, você vai fazer, agora eu tenho que me manter calmo, pensar direitinho, não posso ficar com medo. Falo, não, quem tem inteligência emocional não entra em um mar que tem tubarão perigoso, porque daí não seria nenhum tipo de inteligência fazer isso, né? Então, onde tem tubarão, a gente não entra. Apesar que a fama do tubarão ela é equivocada,
porque ela não está entre os 10 animais que mais matam no mundo. Não está. Uma coisa incrível, né? Primeiro, se eu não me engano, é o hipopótamo que mais mata pessoas no mundo. Aí tem leão, girafa, tudo mata mais do que o tubarão. Mas o filme Tubarão fez com que o tubarão ficasse, né, uma fera. E, mas se eu não aprendi a ter medo do tubarão, se não me ensinaram a ter medo, eu vou enfrentá-lo de uma forma natural, porque eu não tenho essa emoção do medo. É o caso do Skinner, que fez aquele teste com a criança, um bebê, colocou ratos no corpo dele, ele brincava com os ratinhos. E, de repente, abriu a porta, a mãe entrou. Quando a mãe entrou, ela deu aquele grito. E a criança se assustou com o rato, ela passou a ter medo do rato. Ou seja, para você se emocionar com um sentimento, você tem que ter aprendido isso. Senão você não extrapola. Então, o sentimento ele não vira emoção se você não tiver aprendido. Então, Skinner fez esse experimento para mostrar isso para as pessoas. E existe muita controvérsia. As pessoas falam que sentimento e emoção é a mesma coisa, outros falam que emoção vem primeiro, que todo mundo tem, sentimento não. Ou seja, é bem complicado. Da forma que eu estudei e eu encaro, o sentimento todo mundo tem, e ele só vira emoção se você aprendeu a ter esse negócio de emoção, né? De medo, de tudo mais. Sim, tirando o ser humano, que é o que mais mata no mundo, realmente, né? Tô falando dos animais silvestres, né? Mas o ser humano realmente é lamentável. O cachorro mata muito. É um animal domesticado, mas o cachorro no mundo mata muito. Está falando dos animais, né? Lá da floresta. E as crenças? E as crenças que eu utilizo, ela vem antes da PNL. Então, por exemplo, a PNL estudou crença, mas não quer dizer que foi a PNL que inventou a crença. Porque se você pegar antes de Cristo, lá, Confúcio já falava de crenças, né? E falava muito bem sobre crenças. E ele disse: se você sempre tem razão, isso é uma crença. Isso demonstra que a crença é limitante ou possibilitadora está desde a época antes de Cristo. Então, a PNL foi fundada em 1972 e ela estudou as crenças, ela não inventou as crenças. Por isso que eu separei aqui ela como pilar, a crença. E os pensamentos é outro pilar que nós trabalhamos. Por quê? Quando eu atendo uma pessoa, ela reclama muito dos pensamentos. E ela traz um problema que geralmente não é aquele problema. Aquilo é uma consequência do problema, é o resultado do problema, e não o problema em si. Então, eu faço 5 perguntas para as pessoas antes, e eu utilizo muito o pensamento, porque o pensamento ele pode ser positivo, negativo e neutro. Um pensamento que simplesmente pensou um fato. Então, ele não é nem negativo nem positivo. E aí eu uso algumas ferramentas, que são 4. Então, por exemplo, eu uso a árvore. Quando eu atendo alguém e ela tem esse problema de emoções, que você sabe que o dia inteiro a gente tem emoção, de manhã, à tarde, à noite, elas mudam, uma hora é uma emoção, outra hora é outra. E por que eu utilizo uma árvore? Porque quando a emoção está no tronco, é ela que está dominando a pessoa. A pessoa age conforme aquela emoção que está no tronco. Mas todo mundo tem outras emoções. O meu trabalho é perceber durante o dia a dia da pessoa. Não quando está lá no consultório, que ela está ali tranquila e calma conversando comigo. E ela não se lembra direito de todas as emoções que ela teve, porque as emoções fica marcante, então ela vai lembrar aquela que mais marcou. Eu entrego uma ferramenta para ela chamada uma árvore, que todas as vezes que ela perceber que tem uma emoção dominando ela, que ela está deixando de fazer alguma coisa normalmente por causa dessa emoção, ela nota o que está no tronco. Então eu chamo de árvore, porque todas as emoções estão ali nos galhos, mas na árvore ela nota o que está no tronco durante o dia todo. Uma semana depois que ela me encontra, não é todos os dias que ela escreve, ela esquece, não tem tempo. Aí eu analiso essa árvore e converso com ela e a gente vai tratar como ela pode melhorar o controle que ela tem sobre essas emoções que estão incomodando ela. Perceba que as emoções que não atrapalham, por exemplo, tem gente que fala, eu sou ansioso. Eu falo, eu também sou. Ah, mas a minha ansiedade, eu vou ter uma palestra, aí eu fico nervoso, eu vou lá, estudo, me preparo. Eu falo, eu também. O transtorno de ansiedade é que atrapalha. E quando é o transtorno de ansiedade, aí a gente usa a árvore, a gente usa essas ferramentas para descobrir o que aconteceu. A PNL, ela estudou várias coisas, ela estudou vários terapeutas, principalmente, né? E eu fiz o quê? Eu estudei esses terapeutas, desde Pavlov, John Watson, Skinner, Eric Emerson, Fritz Perls, Virginia Satir, eu estudei todo esse pessoal. Então, eu utilizo a ferramenta também PNL em alguns atendimentos. E eu utilizo também o egograma. O egograma é uma ciência do Eric Berne, uma outra pessoa que ajudou ele, né, um psicoterapeuta também
um terapeuta lá de psicólogo, lá de Estados Unidos, canadense, mas radicado nos Estados Unidos, e ele fez o análise transacional, que eu estudei, e eu achei muito interessante. Então, o egograma é uma ferramenta que eu utilizo para perceber como foi a infância da pessoa, como que ela está hoje. Em cada treinamento que eu ministro, eu utilizo o egograma de uma forma, porque tem um treinamento que eu falo em uma abordagem, e quando é uma terapia, aí eu uso o egograma numa abordagem mais profunda. Aí eu faço uma análise mais profunda da pessoa. Geralmente leva-se 2 horas para explicar só uma leitura do egograma para a pessoa. Então, não dá para fazer numa sessão normal de 1 hora. E a pirâmide eu utilizo bastante. Por quê? Tudo na vida é base. Para eu falar que alguém é bonito, eu tenho que ter base. Para eu falar que alguém é feio, eu tenho que ter base. Para alguém falar que alguém é rico, eu tenho que ter base. Então, tudo tem base. E quando eu faço uma pirâmide da vida da pessoa, eu percebo que está na base. Então, a maioria das pessoas, se não todas, conhece a pirâmide de Maslow, que a maioria quer comer, beber, dormir, necessidade fisiológica, depois quer segurança, depois quer status, e até que ela quer triunfar. E a pirâmide sempre vai diminuindo. Quanto mais vai funilando a pirâmide, são mais coisas as pessoas querem da vida. Então, pessoas que só querem comer, beber e dormir. E é natural, isso é a maioria das pessoas. São 40% da população mundial, elas não querem se comprometer, não quer crescer, não quer cair, ela quer trabalhar, assistir a novelinha da Globo, assistir o Big Brother, tomar seu cafezinho, tomar sua cervezinha e dormir tranquilamente. É a maioria das pessoas. Isso não sou eu que estou falando. É Maslow, tá? Em 1969, se eu não me engano, que ele fez essa pesquisa aí. E eu peguei essa pesquisa e eu detalhei ela, trazendo várias outras pirâmides sobre a vida da pessoa. Então, são esses os pilares e ferramentas que eu utilizo na orientação cognitiva, na inteligência cognitiva. E por que eu Carlos, falo no dia a dia? Porque no dia a dia, posso te interromper um pouquinho? claro, Depois eu volto lá nos teus slides, deixa eu aproveitar essa primeira parte para te fazer uma pergunta. O Davidson comentou aí no chat que a inteligência cognitiva seria um processo natural, né, do ser humano. E pelo que eu li, inclusive na tua obra mesmo, ela está muito envolvida com o processo de criatividade. Um gênio da arte, da pintura, da música, uma pessoa que tenha uma criatividade fora do normal, um Steve Jobs, enfim, eles são pessoas com maior índice de inteligência cognitiva ou não tem a ver uma coisa com a outra? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta é, existe, com todas essas ferramentas que você falou, a possibilidade de alguém que é mediano no uso da inteligência cognitiva vir a ser mais criativo, a tomar decisões mais acertadas, mais criativas com esse tipo de treinamento? vamos lá, Renato, vamos lá para as duas perguntas. A primeira, não necessariamente. Uma pessoa que é criativa, que gosta da arte, que foi um gênio, não necessariamente ele tem uma inteligência cognitiva mais apurada. O que acontece é o seguinte: o Davidson escreveu foi muito bem, porém, o que eu percebi nos meus estudos é que as pessoas, com a cognição, traz o conhecimento e não a inteligência. O conhecimento é natural, você desenvolve o conhecimento, vai aprendendo tudo, isso é natural do ser humano, ele vai aprendendo. Mas a inteligência é saber o que fazer com esse conhecimento, para que não atrapalhe a minha vida, porque o conhecimento nem sempre é legal. Eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento e a vida é muito ruim. O dia a dia dele é triste, porque como terapeuta eu atendo muita gente que parece na sociedade que está bem, mas quando eu atendo a pessoa tem muitos problemas, chora demais, reclama demais da vida, e aparentemente nas redes sociais são pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm inteligência suficiente para o que fazer com esse conhecimento. Então, o conhecimento, ele é muito bom e é natural, o ser humano, ele vai vivendo, ele vai tendo a cognição e vai tendo esse conhecimento. E não a inteligência, que são coisas diferentes. O conhecimento é uma coisa, o que fazer com o conhecimento é uma coisa diferente.
Mas isso é só no meu entendimento. Você já participou de algumas palestras minhas, o que eu falo sempre é o meu estudo, a minha forma de analisar a situação, e não é uma verdade absoluta, porque eu continuo estudando ainda e mudando algumas coisas. Em relação se a, se a pessoa pode melhorar, sim. Eu acredito muito na evolução humana, eu acredito muito no que a pessoa pode chegar. Por quê? Nós somos aprendizes. Uma pena que a gente morre muito cedo, muito jovem, né? O ser humano ele nasce condenado à morte e nasce muito prematuro, morre muito prematuro. Então dizem que o ser humano é prematuro, ele nasce prematuro, porque se ele não nascesse prematuro, ele já nasceria andando, já nasceria com uma condição física melhor, mas uma criança nasce, ela é 100% dependente, então o ser humano. Existe um estudo sobre isso, eu não lembro agora quem foi que falou sobre isso, né? De que o ser humano é imaturo. Ele não é completo quando nasce, ele ainda faltaria mais alguns meses, não sei, alguma coisa assim. Eu vou até estudar mais sobre isso. Então, depois que a gente cresce e começa a se deparar com a vida, tem a primeira infância até os 7 anos, depois até os 12, a gente vai tendo muito dos pais. Então, a gente aprende as coisas com ele, não necessariamente é uma coisa que me faz bem. Então, teve, inclusive, uma terapeuta aqui falando sobre o pai quer que o filho seja médico, que o filho seja advogado, que o filho seja farmacêutico, que o filho seja arquiteto. E o filho começa a fazer essa faculdade e depois depara que não é dele, era dos pais, ele não se sente bem, ele trava, ele para, não se forma e não é feliz, e acaba fazendo outra faculdade quando pode, quando não pode, fica enfrentando aquilo. Então é isso. A inteligência cognitiva é o entendimento do conhecimento que você teve, e se aquela herança, a herança que você recebeu de conhecimento dos pais, dos tios, dos avós, da sociedade, se realmente é a sua verdade. Vai ter um slide que eu vou exemplificar mais isso para ficar uma coisa mais didática. Perfeito. Eu vou passar para a Sala, que também quer fazer uma pergunta a você. Por favor, Sala. Obrigado, Carlos. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite, É, Salva. tudo bom? Eu achei muito interessante você colocando isso, né? Inteligência cognitiva, você pode adquirir muitos recursos, né, para inteligência, mas não tem a verdadeira inteligência. Desculpe, você disse que você pode adquirir muitos recursos, né? Aprender muita coisa, mas não tem inteligência cognitiva, né? Entendi dessa forma, correto? Correto. Eu aprendi em pouco do que eu já estudei. Será que nós poderíamos colocar essa palavra, inteligência cognitiva, de sabedoria? Porque inteligência, como você colocou, olha, tudo que você aprende com os pais, com a vida, você vai adquirindo, né, conhecimento. Esse conhecimento também está do estudo, né? Tudo é conhecimento, tudo é inteligência. A partir do momento que eu raciocino, que eu observo, até com que os outros já passaram, eu não adquiro sabedoria para escolher qual caminho tomar, qual decisão para a minha vida. Eu quis falar essa palavra sabedoria porque é uma coisa que eu uso muito. Então, inteligente, eu conheço pessoas também muito inteligentes, mas que não sabem lidar com dificuldades, sabe? E eu imagino que é por aí que você está, né? Porque não são sábias. Você foi, Sabedoria vem da experiência frente ao que se apresenta, né? Salva, você foi muito feliz. Desculpa, eu lhe interrompi. Não, você foi muito feliz, é exatamente isso. Por quê? O que que eu segui? Eu segui a linha das inteligências do estudo do Edgar Hoover. Então, por exemplo, inteligência musical. Ele diz no sentido de ser quase uma aptidão, um dom. Só que eu não acredito em dom. Não acredito. Pelos meus estudos, pelo meu trabalho, dom não existe, para mim. Tá? Alguém pode. Eu não acredito por exemplo, não acredito no diabo. Tem gente que acredita, mas não quero que apresente ele a mim, porque eu não acredito. Mas tem gente que jura de pé junto que ele existe. Eu nunca vi e não sei. O que acontece? Na linha do estudo de inteligências, então foi classificada várias inteligências. Então, a inteligência pessoal, interpessoal, por exemplo. A inteligência interpessoal se diz respeito ao relacionamento. Uma pessoa, para ter um relacionamento saudável, entender o outro, saber se comunicar, ouvir, abrir, usar o diálogo, essa pessoa, ela é sábia.
Então, é a sabedoria. A sabedoria vem através da experiência, do tempo. A inteligência emocional, eu não quis, digamos assim, chamar de sabedoria, porque eu acho que o sábio é alguém muito elevado, alguém que realmente pleno, completo. E eu sou um estudante. Então, eu utilizei a terminologia inteligência para seguir a mesma linha dos estudos mundiais de inteligências múltiplas, somente por essa razão. Agora, quando você falou, poxa, a pessoa vai pela experiência e fica sábio, sim, só que como terapeuta, né, e se tiver mais terapeuta na sala vai entender que a gente corta caminho. Então, eu estudo muito e eu pego a minha experiência e dou para alguém que não estudou muito, que não teve tempo, dou para alguém. Então, por exemplo, Alberto Santos Dumont inventou o avião. Hoje existem várias fábricas de aviões, mas eu, para viajar de avião, eu não preciso construir o meu avião. Eu compro uma passagem, monto no avião e desço onde eu quero. É uma forma muito cômoda. E o terapeuta, no meu modo de pensar, é isso: ele é o avião. A pessoa não precisa estudar 20 anos, 30, 40 anos, como eu estudei, e muitas pessoas na sala estudaram até mais do que eu acredito nisso, porque eu estudo todos os dias para ser terapeuta. Então, a pessoa não precisa isso, até porque quando eu fiz PNL, quando eu fiz psicologia, que eu fiz um pouco, as pessoas que estavam lá, elas queriam se curar, elas queriam atendimento, e estava de uma forma equivocada. Porque quando você quer se curar, você vai num terapeuta, num psicólogo, você não vai fazer a formação. Então, quem tem uma ferida na perna não vai estudar medicina, vai no médico. Só que psicologia e PNL, infelizmente, lá dentro tem muita gente fazendo para se curar, que é um grande erro. E aí depois se forma e tem dificuldade em trabalhar, porque nós conhecemos muita gente que se formou em PNL, psicologia, e não consegue atender tão bem. Mas a sua colocação foi perfeita, pode-se dizer que é a sabedoria. Eu prefiro chamar de inteligência cognitiva, que é a inteligência de saber o que fazer com o conhecimento adquirido na vida da pessoa. Obrigada, cara. E gratidão pelas suas palavras, adorei. Obrigado, Salwa. Vou voltar lá para os teus slides. Então, agora, nós vamos para o próximo slide. Agora, pessoal, eu quero um favor de vocês. Eu quero que vocês anotem num papel ou de cabeça, né? Mas sejam honestos com vocês mesmos, claro, óbvio, não tem nem outro pensamento me permite. Quantos prazeres você tem em um dia? Então, assim, é simples. Um dia na minha vida, quantos prazeres eu tenho? 1, 2, 5, 10. E eu vou perguntar, e eu preciso que pelo menos umas 3 pessoas respondam para mim quantas vezes aconteceu isso, quantos prazeres você tem em um dia. Então, quem quer começar aí? Só para eu saber. Pode pôr no chat? Pode pôr no chat quantos prazeres tem em um dia. Eu não estou lendo o chat, mas quando aparece aqui eu vejo rapidamente o número. Vamos lá, deixa eu ver qual número que apareceu aqui. Até agora nenhum. 10, ok. Por isso que eu gosto do Renato, né? Ele puxa, ele é o cara. Né? Sou apaixonado por esse cara aí. Renato, pena que você é casado. A Andréia também colocou mais de 10 ali. Ah, é que eu não estou vendo. Deixa eu ver por que eu não estou conseguindo ver. Mas foi Nossa, isso. eu não li muita coisa aqui do Enquanto chat. o Tadeu também colocou 10. Eu vou Show falando do... com você, não se preocupe. E se você colocou 10 por dia, na semana quanto seria? Nos dias úteis, 50, mas no final de semana isso daí cresce um pouquinho, então vai para 15 no sábado e 15 no domingo, então 80 na semana. E no mês? Pode ter um feriado, pode ter um aniversário, então no mês fica quanto? Vamos ficar na média, 2.400. Não, não. 2.000? Não, não. Não, 320. 4 Ok. vezes de 80, né? Então 320. vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá por 320. Aí eu li um livro chamado Prazeres da Vida, do Flávio Gicovati, um grande terapeuta brasileiro. Eu li esse livro, fiquei encucado e estudei o que ele falou lá. Então, na minha opinião, prazer, olha só, na minha opinião, prazer é tudo aquilo que eu possa ser grato. Gratitude, nós falamos muito de gratidão aqui no grupo, certo? Então vamos lá, vamos traduzir gratidão para prazer. Eu acordo,
Eu tive um travesseiro, uma fronha, um lençol, uma cama, um colchão, uma lâmpada, uma pasta de dente, uma escova, alguém do meu lado, no meu caso, um sapato, um chinelo, uma toalha, água quente, sabonete, shampoo. Eu tenho também um café, café com leite, adoçante, açúcar. Eu tenho um chocolatado, eu tenho um pãozinho, manteiga, margarina, faca, tudo aquilo que me dá prazer, porque me faz viver, porque me faz acordar, porque me faz caminhar no dia a dia, não é um evento, é no dia a dia, aquilo que eu tenho que agradecer todos os dias, porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é gratidão, Deus, por tudo. E sempre que eu vou beber uma água, comer uma carne, no meu livro, Emagreça com Inteligência Emocional, que muita gente pensa que é só para emagrecer, eu falo sobre isso, sobre slow food, saber o gosto do que você está comendo. Gratidão pelo ar-condicionado, pela casa que você mora, pelos amigos que você tem, pela egrégora, por ajudar as pessoas, né? E aí eu percebo que são mais de 1000 prazeres em um dia. Porque o que acontece é que no dia a dia a pessoa acorda, levanta, caminha, ela esquece que ela é protegida, que ela tem uma roupa, que ela tem um óculos, que ela tem um convênio médico, que ela tem o SUS, que ela tem um sapato, que ela tem um remédio. Eu não tomo remédio, mas quem toma remédio e é necessário, é importante, faz bem. Ela compra comida, ela escolhe, ela vai até em rodízio de carne, ela vai no rodízio de pizza, ela vai no rodízio de comida japonesa, ela compra salada, ela compra queijo, vinho. Gente, eu vou parar de falar, porque agora eu quero que você reflita o que você realmente é grato. O que realmente te dá prazer? É só aquilo que chama atenção? É só aquilo que é, às vezes, só aquilo que está fora do padrão? Porque Deus não joga dados. Deus não brinca em serviço. Se Deus deu tudo isso para a gente tem que acolher, aceitar, eu recebo, mas todos os dias eu tenho que perceber isso, dar valor às pequenas coisas, porque eu não posso só dar valor às coisas grandes. Então, eu estou O, falando, gente, eu estou falando como terapeuta, tá, gente? Não é para você achar que eu estou dando sermão, não. Porque, como terapeuta, as pessoas chegam sofrendo. o Albert Einstein, eu vou provocar um pouco você nessa linha de raciocínio aí. Não estamos assim confundindo reconhecimento, porque a gratidão é um reconhecimento, com prazer, que em tese seria você ter um sentimento de euforia sobre algo ocorrido. A euforia, ela é algo maior do que a alegria. Ela está num patamar acima de alegria. Uma pessoa eufórica, ela perde o sentido. É quando a emoção está no tronco. Se a pessoa está muito feliz, muito alegre, e ela tem a emoção eufórica, então essa emoção vai para o tronco e ela não percebe a vida como ela realmente é. Vou te dar um exemplo banal. Um time de futebol, muitas vezes, ele é campeão no ano, ele fica eufórico e perde a próxima partida. Acontece muito isso. No futebol chamam de carimbar o título, né? Porque ele fica eufórico e ele para de treinar, ele para de se concentrar, tal. É nesse sentido. Agora, quando eu falo prazeres, a provocação é minha, eu provoquei. É claro, se eu colocasse por tudo que você é grato todos os dias, a resposta seria diferente. Como é uma provocação para a pessoa refletir sobre, poxa vida, escovar os dentes é um prazer ou é uma necessidade? Gente, é uma necessidade, mas muita gente, e eu vou para a rua atender pessoas de rua, elas não têm escova de dente, não têm pasta de dente, não têm água para escovar os dentes. E quando ela consegue, a gente doa na rua, né? Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Beija Flores Solidários, o Instituto Mais Atitude já ajudou essa instituição, inclusive. O que acontece? Essa pessoa ela fica muito feliz na rua. Ela fala: Nossa, uma semana que eu não escovava os dentes, agora eu vou escovar. Você não consegue guardar? Na rua, ninguém é dono de nada. Às vezes a pessoa escova os dentes 2 dias, depois alguém rouba a escova, rouba a pasta de dente. É muito complicado viver na rua, eles não conseguem nem lavar a própria roupa. Então, quando eu falo prazer, é o prazer de escovar os dentes, é o prazer de colocar uma roupa. Só que as pessoas colocam a roupa e nem percebem, simplesmente coloca. Talvez pagou. Essa camisa que eu estou aqui, ó, se eu não me engano, ela custou R$ 370. Eu acho um absurdo de caro. Então, se eu não ficar grato e ter prazer em usar isso, eu compro uma de R$ 10. Eu paro de usar isso. Por mim, eu compraria de R$ 10, né? Mas eu tenho uma esposa que manda em mim e fala: não, você tem que andar bem vestido, você tem que comprar roupa cara. Então, essa provocação é: será que o dia a dia não está me consumindo? Será que no dia a dia eu estou esquecendo de pequenos detalhes? Será que, por exemplo,
eu tenho minha mãe que mora comigo, a minha cachorra e minha esposa, né? E eu, todos os dias, eu falo obrigado para minha esposa com detalhes. Eu falo obrigado para minha mãe quando ela cozinha. Só que ela cozinha todos os dias. Porque ela tomou essa posição para ela agora, né? Que era eu e minha esposa cozinhava, agora é minha mãe, porque ela é dona da cozinha, ninguém se mete, é com ela, e todos os dias eu agradeço. Agora, será que nós, seres humanos, todo dia agradecemos aquela pessoa que faz comida para gente? Todo dia a gente agradece aquela pessoa que lava a roupa para gente? Todo dia a gente agradece aquela pessoa que faz um olhar carinhoso para gente? Será que a gente agradece? Então é nesse sentido que eu quero chamar a atenção, do agradecimento, da gratidão, de perceber o valor, essas coisas simples, que no dia a dia a gente não faz. Sim, senhor. O pessoal está escrevendo bastante no site, ou melhor, no chat, né? Depois eu vou encaminhar uma cópia tanto para a Neide quanto para você, do chat, tá? Ok. E quero dizer para os amigos e para você que eu acho que eu não me expressei bem com a palavra euforia. Realmente eu concordo com o que você falou. Alguns amigos aí no site também procuraram, no chat, eu cismei que também procuraram se posicionar, né? Realmente a euforia foi um erro semântico da minha parte, né? Desculpa, Renato. Não, não, perfeito. Os erros é que fazem a gente refletir e aprender, né? Não temos compromisso com os erros, né, Renato? Com certeza não. O meu sentimento foi um sentimento apenas assim. Por exemplo, se nós pegarmos um morador de rua, tá? Ao ele acordar, se ele fizer esse mesmo exercício que você está propondo, né? Ele vai agradecer dele ter acordado, do pâncreas dele estar funcionando, dele estar enxergando, dele estar, né? Então, são infinitos. Olhando dessa forma como você colocou, realmente são infinitos, né, os motivos de nós sermos gratos, né? E aí eu te pergunto, nessa infinitude, um morador de rua tem prazer de viver? Não tem prazer. Não tem prazeres. Eu converso com as pessoas na rua, eu até tenho vídeos com eles, eu converso, bato papo, né? Eles não têm prazer. Eles acordam sofrendo. Eles acordam lamentando. Eles acordam de uma forma muito ruim. Por isso que eu trabalho na ONG há 13 anos, ajudando as pessoas. É paliativo. Eu não Mas aí resolvo o problema deles. tem como você falar para essa pessoa reconhecer toda essa gratidão que você falou para nós? Ele tem como assimilar isso? Tem. Tem porque na cabeça dele, a necessidade dele é diferente. Hoje, quando uma pessoa tem um computador, tem um celular iPhone, que eu li vários iPhone aqui, ela tem acesso à internet, que custa um dinheiro para pagar por mês, a necessidade dela é diferente de quem está na rua. Então, se eu falar para alguém aqui, olha, você vai ficar feliz com um prato de sopa? Não, porque é do dia a dia. Mas quando eu chego lá, ou uma pasta de dente, eu vou falar de pasta de dente, que hoje um prato de sopa é abundante na rua. Todo mundo vai lá oferecer prato de sopa, mas ninguém leva mods, estou falando do meu tempo antigo, absorvente, ninguém leva calcinha, ninguém leva cueca, ninguém leva meia. Isso nós fazemos, né? Nós temos alguns produtos diferentes, nós arrecadamos produtos de higiene. Então, quando eu chego lá, sim, ele fica feliz, ele me abraça e fala, obrigado, porque agora com isso aqui me deu um alento, eu estou muito feliz, é um prazer muito grande isso. Então, de uma forma diferenciada, dá sim para sentir prazer, porque a expectativa é outra. Quando nós aqui que temos iPhone, por exemplo, gente, é só uma analogia, é só uma metáfora, né? Quem tem iPhone, continue tendo, pelo amor de Deus. Eu estou falando de quem tem um iPhone, ele não está preocupado com prato de sopa. Na rua, ele está preocupado com prato de sopa. Então, é muito diferente. Então, todo mundo tem um prazer dentro do campo dele, dentro das necessidades dele. E cada um, ele vai subir um degrau de cada vez. Se eu chegar na rua, debaixo de uma ponte do Glicério, igual eu vou, olha, o que você está pensando que o seu maior desejo agora? Ele nunca, nunca vai falar uma Ferrari, nunca vai falar uma viagem para Paris. Ele vai falar meia, ele vai falar pasta de dente. Como eu faço esse experimento? Eu pergunto para eles, o que vocês precisam? Porque muitas vezes nós chegávamos lá com comida e ele falava para mim assim, nossa, é a terceira comida hoje.
É o terceiro carro que vem trazer comida. Eu não quero arroz, feijão. Eu quero pasta de dente, eu quero sabonete. Eu falei, nossa. E eu não pensava nisso. Eu era mais um na multidão. Então nós saímos com carreatas de 10, 15 carros, todo mundo levando um monte de isopor que a gente comprava, 1.030, 1.050 marmitex. Chegava na rua, as pessoas pegavam comida, comiam. Alguns até não tinham comido ainda, mas a grande maioria falava: vocês é o terceiro, é o quarto, é o segundo. E falava, e eu sei que virão outros aqui trazendo sopa, só que a gente quer coisas que vocês não trazem. Por que vocês não trazem meia, pasta de dente? Então a necessidade de cada um é diferente. Quando eu atendo alguém no consultório, a necessidade dele é diferente de muitos de nós aqui. São coisas que eu utilizo essas ferramentas, e quando eu falo para a pessoa os prazeres que ela tem na vida, ela fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não percebia que na minha casa eu tenho tanta coisa boa, porque as pessoas focam as coisas ruins, não focam as coisas boas. E aí, quando chega para uma terapia, eu faço ela enxergar, faço não, né? Eu mostro a possibilidade dela enxergar as coisas boas. E isso é um alento para ela continuar a vida dela de uma forma mais prazerosa. Perfeito. Eu ia continuar teu slide, mas o Tadeu levantou a mão, eu vou colocar ele para falar contigo. Por favor, Tadeu. Boa noite. Eu queria, primeiramente, colocar o conceito de perfil hedônico, né? Então, perfil hedônico é o seu termostato de felicidade. Então, tipo assim, o meu perfil hedônico é 7. Aí, eu ganho na loteria. Meu 7 vai para o 10. Eu faço uma viagem de volta ao mundo, realizo todos os meus sonhos, em 3 meses ele volta para o 7. Morre a pessoa que eu mais amo, ele cai para o 4. Em 3 meses ele volta para o 7. Tá? Então, isso é neurociência. Então, esse lance da gratidão, eu acho que ele tem uma associação com o que nós vivemos desde sempre. Então, o Carlos, ele ficou pendurado pelo pescoço lá na cerca de arame, ele foi analfabeto até 27 anos. Então, o quanto isso colaborou para o ser grato que você é hoje, e se você tivesse nascido né, num berço de ouro, filho de um magnata aí, como que você vê isso? Então, me ocorre essa parte também hormonal, a serotonina, a dopamina, a endorfina, a ocitocina, né, que é uma coisa química, é uma química que tem no nosso corpo, e o quanto a gente tem poder sobre isso. Então, tipo assim, não, eu vou estudar sobre inteligência cognitiva, eu vou ser grato, e o quanto a gente tem poder de mudar essa química aí. A química, ela existe, o termostato existe. Disseram o quê? Disseram, não fui eu. Se você pegar todo o dinheiro do mundo, dividir igual para todo mundo, em 2 anos vai estar igual está hoje. A pessoa volta de novo no termostato, volta naquela média que ela sempre foi, salvo algumas exceções. A não ser que a pessoa se prepara para isso. Então, eu tive tudo isso, mas só salientando que eu nasci em berço de ouro. Até uma certa idade, meu pai era milionário, ele tinha muito dinheiro, mas quando eu falo muito dinheiro, era muito dinheiro mesmo. Ele comprou 200 mil sacas de café. No Paraná, isso era um produto comercializado no Paraná, na colheita de café, mudava o preço no mundo do café, Paraná nessa época. E meu pai, ele tinha 2 máquinas de café, uma de arroz, e ele tinha outras coisas, várias carretas, e ele comprava muito café. Ele acreditou que naquele ano de 72 não iria gear, e ele queria gear. E ele comprou muito café e não geou. O preço do café foi lá embaixo, ele teve que vender, e ele fez outras coisas, perdeu tudo, nós fomos para o sítio. E eu, com 8 anos, eu conheci a pobreza. E aí eu parei de estudar. Eu tinha estudado 2 anos para estudar, depois eu fiz a 3ª série, mas eu vim estudar a 4ª série, só para contextualizar, né? E aí a gente veio para São Paulo com 13 anos, eu fui ser pedreiro, servente de pedreiro e ajudante de caminhão. Com 19 anos, abri minha empresa. E você tem toda a razão, é tudo isso mesmo, né? Nós temos essa condição, esse termostato, mas nós podemos mudar isso. Porque quando eu recebo alguém no consultório, em alguma coisa, ou financeiramente ela está bem, ou ela não, ou relacionamento ela está bem ou não, a saúde física está bem ou não, sempre tem uma dor, e eu nunca sei qual é a dor da pessoa. Então, quando eu falo
para a pessoa agradecer, ser grato por cada item do dia a dia, é que eu percebo que 90 e tantos por cento das pessoas que me procuram pedindo ajuda para melhorar de vida, ela não percebe o dia a dia. Ela só foca os acontecimentos, as coisas grandes, as coisas que machucaram, igual você falou. Uma pessoa que morreu, isso para ela é muito triste. Passa um ano, passa 2 anos, ela não sai do luto. E nós sabemos que tem um período de luto, seja quem for. Então eu recebo muita gente, Tadeu, que ela não percebe o dia a dia, ela só foca as coisas grandes. O ganhou na loteria, o perdeu alguém. Mas a nossa vida não é de perdas de pessoas e de ganhos estratosféricos. A nossa vida é do dia a dia. É aquela coisa pequena, é olhar nos olhos, é pegar na mão, é o abraço de coração. São coisas que as pessoas param de perceber no dia a dia. Então, nas minhas palestras, meus livros, meus cursos, é o meu termostato. É aquele que você tem razão, que eu tenho de mostrar para as pessoas que tem um outro lado da vida para se enxergar no dia a dia, e não só num evento, não só numa situação. Legal. Tá sem som, Renato. Perdão, eu estava agradecendo a você pela participação e vou voltar lá para o slide do Carlos para ele dizer para nós agora qual que é o pior sentimento que existe. Vamos lá. Os sentimentos, eles são bons ou ruins. Depende do momento. Por exemplo, o medo, ele é bom porque te protege, te mantém vivo. O nojo, ele é bom porque te protege, te mantém vivo. Você não vai comer algum veneno, uma coisa que faz mal. Então, o nojo te ajuda nesse sentido. E outros sentimentos mais. Só que ele também é ruim quando você tem medo de fazer alguma coisa e deixa de fazer alguma coisa por medo. Então, ele se transformou em ruim. Então, a maioria dos sentimentos são bons e ruins, salvo exceções. Então, por exemplo, sentimento ruim, o pior sentimento que existe, é aquele que te atrapalha, aquele que não te deixa viver bem, é aquele que está no tronco e você se sujeita a ele. Por quê? Verônica Schofstal, e algumas pessoas falaram que eu era o William Shakespeare, mas estudando eu descobri que foi Verônica Schofstal, ou você domina os seus sentimentos, ou eles o dominarão. Então, eu prefiro dominar meus sentimentos. Mas todos, o tempo todo? Não, porque é difícil no dia a dia. E às vezes, quando a minha esposa me chama de arrogante, porque eu estou sempre bem, porque eu estou sempre tendo uma palavra boa, estou sempre feliz, né? Eu perdi dinheiro numa transportadora pra caramba, ano retrasado, e eu fiquei feliz. Ela falou, mas você é doido? Você está feliz porque perdeu o dinheiro? Eu falei, não, não estou feliz porque eu perdi dinheiro, estou feliz porque eu tinha dinheiro para perder. São posições diferentes. Ela me chama de arrogante até hoje, mas me ama assim mesmo, né? E ela acabou de me falar agora há pouco que ela não conseguiu entrar, que ela tentou entrar lá, e eu vou até ver, minha mãe também não conseguiu entrar, não sei o que aconteceu, eu acho que elas não têm o Zoom. Então, o pior sentimento é aquele que te atrapalha, é aquele que te impede de fazer as coisas. Por exemplo, ciúme, inveja, são dois sentimentos ruins, e eu não consigo encontrar o lado bom do ciúme e o lado bom da inveja. Então, se alguém puder me mostrar o lado bom do ciúme e da inveja, por favor, pode me falar. E qual é o melhor sentimento que existe? O melhor sentimento que existe é aquele que me deixa bem, que me deixa feliz, que me deixa para frente, que não me deixa machucar as pessoas, que não me deixa humilhar as pessoas, que me trata igual, que eu vivo igual com todo mundo. Então, esse é o melhor que existe. Tudo isso é minha opinião. E aí, muitas pessoas falam, o melhor sentimento que existe é o amor. Só que tem pessoas que chegam no meu consultório dizendo que ela ama e sofre muito por amar. Então, eu prefiro dizer que o melhor sentimento que existe é paz. Paz realmente é interessante. Existem outros sentimentos, isso aqui é só um apanhado, né? E aí eu escrevo embaixo assim, ó, perder, é pior perder do que ganhar. E cientificamente falando, né, a neurociência já provou isso, que quando uma pessoa ganha alguma coisa, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 num atendimento hoje. Amanhã eu estou feliz, porque, nossa, ninguém me paga R$ 1.000, eu consegui R$ 1.000 por isso, eu estou super feliz. Daqui 2, 3 dias eu já esqueci, já gastei o dinheiro, já não tenho mais nada. Mas se eu perder R$ 1.000, estava no bolso, o bolso furou, caiu aquelas 5 notas de 200, ou então roubaram do meu banco R$ 1.000, eu vou falar para vocês, eu vou falar para minha família, eu vou sofrer, o mês que vem eu vou falar na palestra, daqui uma semana eu vou falar, daqui um ano vai doer. Então, as pessoas têm a necessidade, olha só, necessidade de sofrer mais pela perda do que pelo ganho. Porque o ser humano ele fica muito olhando o perigo, porque lá nas cavernas eu tinha que estar atento aos perigos. Hoje em dia os perigos são menores.
são de menores efeitos, mas ainda existem, mas são bem diferentes. Bom, Concordam? Alguma dúvida sobre isso? não, o Eu sei que alguém Davidson, escreveu no chat, mas aí aparece e some para mim, depois eu vou olhar com calma o chat. Então, se o alguém quiser fazer Davidson uma pergunta ou escreveu colocação, assim, pode levantar a mão. o Davidson escreveu: piores sentimentos são a raiva, rejeição, desprezo, angústia, ódio, vingança, falta de empatia, etc. Então, eu não concordo, porque a raiva, ele não é ruim. Se você usar a raiva para te dar energia, para você conquistar alguma coisa, não machucar ninguém e produzir, ela não é ruim. Você só troca o que você vai fazer com o sentimento de raiva. Porque dizem que o sentimento de raiva é o que gera maior energia nas pessoas. Dizem. Mas aí você tem razão, a rejeição é terrível. Eu acho que a rejeição é a pior coisa do ser humano. Aliás, o ser humano tem mais medo de falar em público devido à rejeição do que morrer. Então, David, está certinho. Tá aí teu próximo slide. Pode continuar. Ok. Quando eu falo de inteligência cognitiva, eu falo muito sobre o que é verdade e o que é mentira, saber ou acreditar. Eu ouvi isso de um mestre em um treinamento, só isso. E eu comecei a estudar isso a fundo para descobrir o que tinha por trás disso. Porque eu falei, não, isso aí tem muito mais coisa por trás disso. Não é só isso aí. Porque na época ele falou a diferença entre saber e acreditar, e ele deu um exemplo. E eu fui estudar isso e eu percebi que mexe com muita gente isso. Porque as pessoas acreditam tanto numa coisa, acreditam tanto, que acha que sabe. E aí a pessoa fala, não, eu sei disso, mas ela não sabe. E esse saber acaba prejudicando ela, porque no final ela sofre porque ela achava que sabia e ela só acreditava. Um exemplo é a expectativa que você cria na outra pessoa que vai fazer alguma coisa com você. Não, eu tenho certeza que fulano vai fazer isso para mim. Eu tenho certeza, eu confio nela, eu sei que ela vai fazer isso. Na verdade, você só acredita porque não aconteceu ainda. Aí a pessoa não faz por qualquer razão, ou se machuca, ou viaja, ou esquece, aí você fica sofrendo. Por quê? Você achava que sabia e não acreditava. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim agora, aqui, ó, João tem uma fazenda. João tem uma fazenda. Você vai acreditar em mim, por quê? Porque eu sou um cara legal, bacana, sou seu amigo, você gosta de mim, eu nunca te sacaneei, você tem motivos para acreditar em mim, mas você não sabe que o João tem uma fazenda. Você só acredita. E esse foi o exemplo que eu tive lá no meu treinamento. Acho que o Renato sabe quem é, que é o Arita, que eu amo de paixão. Né? Infelizmente, eu fui no enterro dele, foi muito triste. Mas ele foi um mestre para mim, ele me ensinou muito. Aliás, hoje, se eu estudo tudo isso, acho que eu devo ao Arita, e eu não tenho vergonha de falar isso. Aliás, vergonha não, eu tenho orgulho de falar isso. Então, o João tem uma fazenda. Quando alguém de confiança fala, você acredita. Agora, se você não gosta de mim, a gente não tem um bom relacionamento, eu estou querendo te enganar de alguma forma, se você acha isso, eu falo, João tem uma fazenda. Ele fala, esse cara está mentindo, João tem uma fazenda, não. Então você acredita que o João não tem uma fazenda, mas você ainda não sabe, porque o seu julgamento não deixa você saber. Agora, se você vai lá, Carlos, o João tem uma fazenda, então vamos lá. Você pega na minha mãozinha, vamos lá na fazenda do João, e você vê o documento registrado que é dele, aí você fala, o Carlos tinha razão, é dele. Agora, se eu não te provo, você vai lá, a fazenda não era do João, tá vendo? Ele estava mentindo, aí você sabe. Então, essa é a diferença de saber ou não. Aí eu falo, Maria é excelente em matemática. Aí é fácil isso, porque aí você pega a Maria como professora e ela vai destrinchar sobre matemática e você aprende. Só que tem coisas que a gente não consegue saber. E a gente vai ficar sempre no acreditar. Por isso que a gente não pode aceitar isso como uma verdade, e sim como uma pseudo-verdade, que é o caso do Marcelo que votou no Arlindo para vereador. O voto é secreto, ele fala que votou, mas ele pode não ter votado. Mas o Marcelo é um cara legal, amigo do Arlindo, então parece que ele votou no Arlindo. Só que quando for apurar os votos, o Arlindo não teve nenhum voto. Ah, então ele não votou. Mas para aí, mas ele disse que votou. Ou a urna teve algum problema, ou o número dele teve algum problema, mas é uma coisa que nós nunca iremos descobrir, porque o Marcelo votou no Arlindo segundo ele. Ou seja, é diferente da Maria, é diferente do João. O Marcelo falou uma coisa que eu não posso comprovar. Ou seja, então eu aceito aquilo como verdade por ser conveniente. E aí eu vivo a vida. Eu não vou questionar, ficar sofrendo e tal. Carolina casou-se com Rafael. Eu estive no casamento, eu vi o certificado, mas isso o que vai influenciar na minha vida? Nada, então não dou importância.
que se a Carolina casou ou não com o Rafael. Alguém falou para mim, a Carolina casou com o Rafael. Eu falo, nossa, legal, parabéns para ela. Eu não conheço nenhum dos dois. Pô, eu conheço, gosto da Carolina e fico sabendo que ela casou com o Rafael. Aí eu fico triste, magoado, poxa vida, mas a Carolina fez isso comigo. Ela me abandonou para casar com o Rafael. Eu quero saber se isso é verdade. Aí eu preciso dessa verdade para que eu me acalme, pare de ter a expectativa que um dia eu vou casar com a Carolina. E isso eu posso dar uma continuidade enorme. Aí ela casou, ficou 10 anos com o Rafael. Ela separou do Rafael. Opa, Carolina separou do Rafael. Opa, eu tenho chance de novo. As ilusões da vida. Então, ela pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser coisa que não faz diferença. Beatriz foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Ok. Talvez eu tenha documento que prove isso da época. Talvez não tenha documento. Se eu estou fazendo um mestrado onde eu falo sobre Ana Nery, que foi a primeira enfermeira brasileira, e eu quero saber de todas as enfermeiras que existiram, como que elas agiram, para mim vai ser importante, mas é muito específico. Ou seja, e todos os dias a gente escuta isso. Eu escuto pessoas na rua dizendo o seguinte: o Davi, ou David, eu não me lembro agora, mereceu ganhar o Big Brother. Ele não mereceu, ele ganhou o Big Brother, ele ganhou 2.900.000, não, ele ganhou 4, ele ganhou 1.500. Eu não sei qual é o valor, mas para mim não interessa se ele ganhou 1 milhão, 2 milhões ou 3. Mas para as pessoas que estão discutindo, eles falam muito sobre isso. E o que isso traz para a pessoa? Perda de tempo. Por quê? A energia que nós temos que canalizar para uma coisa maior, né? Por exemplo, na egrégora, a gente usa a energia para curar as pessoas. Agora, tem gente que usa para achar vaga de estacionamento no shopping. Eu acho muito raso, muito pouco, mas aí cada um, cada um. Carlos, esse slide era o último, posso fechar? Pode, Fechar o slide, né? Não à pode noite. fechar o slide. Isso. Então, deixa eu colocar uma coisa para você. Quando eu vi que o tema era esse de inteligência cognitiva, eu, obviamente, fui dar uma pesquisada, né, para ver como que a gente podia fazer, porque o teu tema era usar a inteligência no dia a dia. No dia a dia. E aí, teve quem dissesse lá que dormir bem, praticar atividade física, consumir ômega 3, enfim, são coisas que ajudam a melhorar a capacidade cognitiva. Verdade ou mentira? É verdade. Capacidade cognitiva, que não é inteligência cognitiva. E uma coisa não leva a outra? Não, Não? não necessariamente. Por quê? A cognição é o aprendizado. Eu aprender as coisas. Então, por exemplo, eu aprender inglês é cognição. Eu aprender alguma coisa é cognição. Mas não quer dizer que eu vou usar o inglês depois. A inteligência é usar o inglês depois. Eu aprendi a falar inglês, aí eu fico a vida toda. Ontem eu conversei com uma pessoa que estudou italiano, se formou italiano, falava muito bem italiano e agora ela não fala mais italiano porque ela não praticou. Então, ela teve a cognição perfeita, ela se utilizou disso, de método de aprendizagem, de memorização, mas ela não utilizou isso, faltou inteligência para usar isso. Por que faltou inteligência? Uma pessoa inteligente, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo de um contexto, tá? Uma pessoa inteligente sabe, sabedoria, né, que nem a Alva falou, a Salva, desculpa, ela sabe que se ela não praticar a língua que ela aprendeu, como não é nativa, em algum tempo ela vai ter dificuldade. Então ela tem que praticar. Então essa pessoa deveria ter praticado uma vez por semana, uma vez por mês, uma conversação, ouvir filme, assistir filme, sei lá, de alguma forma, nem sei como fazer. Mas aí é quem está na área. Então existe muita confusão entre inteligência e cognição. Por exemplo, tem a terapia cognitiva positiva, que não é inteligência cognitiva. É outra coisa. A inteligência cognitiva é você saber, sabedoria, saber utilizar o que você aprendeu. E não só aprender. A metodologia de ensino, de aprendizagem é rica. As pessoas aprendem muitas coisas, mas não utilizam. Por exemplo, eu aprendi a falar bom dia. Só que, pelo que eu percebo, todo mundo aprendeu a falar bom dia. E tem muita gente que eu falo bom dia, ela não responde. Então, ela não é inteligente. Ela não está utilizando uma dádiva de Deus, um ensinamento dos pais para se utilizar no dia a dia. Entendi. Bom, então,
como a gente se apercebe para que no dia a dia a gente possa fazer melhor uso do nosso nível de inteligência cognitiva. Tá, o que que acontece? Eu estou falando do dia a dia, porque quando eu recebo uma pessoa no meu consultório, quando a gente fala sobre o dia a dia, o que mata as pessoas é ela não aproveitar os pequenos detalhes. Elas se deixam levar pelos grandes e não percebe que à sua volta tem muitas coisas bonitas. Quando eu percebo que eu saio na rua, na minha calçada, tem flores no matinho, e eu pego essa flor do mato, da calçada, e levo para minha esposa, a minha esposa fica feliz, ela fica satisfeita, ela tem prazer em receber, e ela pega essa flor do mato, que eu não gastei um centavo, da calçada, e ela cola. E eu vou virar o meu notebook agora para mostrar para vocês o computador da minha esposa, que eu estou no escritório dela hoje, tá? Então eu vou virar aqui. E esse é o computador dela, é o visor, né? E olha só, essas florzinhas que ela cola são flores que eu pego na rua, no dia a dia. Então tem flor aqui que tem 10 anos, 8 anos. Então eu não preciso ir lá na floricultura, comprar uma orquídea, que eu também faço isso, pagar R$ 130, entregar para ela. O prazer da minha esposa, segundo ela, receber uma orquídea de R$ 130 ou uma flor que eu peguei na calçada do mato, que eu não gastei um centavo, é o mesmo. Ela fica feliz, porque quando eu chego com essa flor, e faz 12 anos que eu estou com a Kelly Barbosa, então eu acredito que não seja mentira, não seja falso, ela fica muito feliz, ela me abraça, dá um sorriso e ela cola no computador dela, no visor aqui, né? No monitor, achei o nome agora, monitor. Então, o dia a dia é detalhes. É eu buscar pão na padaria para quando ela acordar ter um pãozinho para ela tomar café. É eu lembrar da minha mãe e trazer um doce de R$ 1 do boteco, que minha mãe gosta de doce de boteco. É eu comprar pé de galinha para minha mãe. É eu dar um abraço na rua nessas pessoas de rua que ela não está esperando. São detalhes do dia a dia que a gente precisa começar a valorizar. Porque não é só. Então, eu tenho que ter a inteligência para saber que aquilo que eu aprendi a usar. Eu vejo pessoas do bem que não falam bom dia para os seus empregados. Eu dei consultoria numa transportadora grande e eu fiz lá uma pesquisa de clima organizacional e a única reclamação dele, não, a única coisa boa da empresa era o pagamento em dia. E eles reclamaram do dono, que o dono não falava bom dia. Eu cheguei 6 horas da manhã, porque esse dono chegava cedo, peguei na mão dele e falei, fala bom dia para as pessoas, pelo amor de Deus. Carlos, eu chego tem hora pensando na dívida, porque eu já acordo devendo R$ 200 mil. Eu falei, eu sei, mas as pessoas que estão dormindo para você não sabem. Fala bom dia para elas. E eu fiz isso 3 vezes. E ele passou a falar bom dia para as pessoas. O clima da empresa mudou. E ele fez Titãs Leader Training comigo. Depois disso, então, foi muito legal isso, né? E hoje ele fala, o treinamento para mim não mudou muito. Eu cheguei na sala dele, a foto do treinamento estava no monitor dele como página que ele olha todo dia. Então, para mim, é a atitude que conta. Então, assim, são detalhes. Pô, mas falar bom dia é tão pouco para quem? Aí vem o que o Tadeu falou. O Tadeu falou uma coisa impressionante. Qual é a necessidade do Walter? Oh, desculpa, falei o nome dele, né? Qual a necessidade dele de falar bom dia? Nenhuma, porque não está no termostato dele. Agora, a pessoa que escuta, é importante ouvir um bom dia do patrão. Então, Renato, eu sei que você é patrão. Você fala bom dia para os seus empregados? Alô. Mas você é um cara 7 meses. espiritualizado, um cara para frente, um cara humano, te conheço. É diferente. Só que tem muita gente, Renato, que não fala. E são pessoas que fazem doações, pessoas que tratam todo mundo bem. Você entendeu? Porque é um detalhe, é o dia a dia que a pessoa esquece. É o dia a dia. É aquela pessoa que esquece de dar passagem no trânsito para alguém. Eu dirijo muito, né? Eu vou dar aula lá no Santa Terezinha, no Santana, e eu vejo que pessoas fecham o outro, dá lugar. Eu dou lugar para as pessoas, a pessoa não agradece a mim. A pessoa não põe o braço para fora, não faz assim, não faz assim, não faz nada. Simplesmente eu dou lugar, ela entra e faz de conta que é obrigação minha. É obrigação minha, mas uma retribuição sincera, feliz, né? Eu digo o seguinte: quem tem autoestima elevada não dá problema para ninguém. Essa é a minha função, é elevar a autoestima das pessoas. Quem tem autoestima elevada não dá problema para ninguém. Bom, você, nessa noite, trouxe alguns temas e falou algumas coisas que vai nos permitir refletir muito. Você, quando falou dos moradores de rua,
e da necessidade, às vezes, de levar uma pasta de dente, um sabonete, isso, para nós do Mais Atitude, é bom estar ouvindo, porque nós já fizemos campanha do agasalho, levando cobertores, luva, touca, blusa para esses moradores, e chegamos a presenciar, e o Paulo que está aqui na sala, é testemunha que ele vivenciou isso, o cara pegar o cobertor e falar assim, eu vou dar para um outro amigo, porque eu já ganhei 2 já, né? E não preciso desse terceiro cobertor e vou dar para um outro ali, né? Então, isso para todos nós que estamos na área social, né, e que trabalhamos com ajuda ao próximo e tal, é uma reflexão muito interessante, que parece óbvia, mas não é, né? Às vezes a gente poderia ter pensado nisso, mas foi mais pro óbvio, né? Então, foi legal essa tua colocação. A Me segunda, permite, Renato, me por permite, favor. antes de você fazer o encerramento, uma colocação bem simples. Eu paro no farol, vem uma pessoa pedir dinheiro, eu abro o vidro e falo para ele assim: olha, rapaz, hoje eu estou sem dinheiro, eu ajudo uma instituição que ajuda as pessoas na rua. Porque muita gente me pede, eu não tenho competência para ajudar todo mundo. Me desculpa, mas olha, boa sorte e procura o projeto Beija-Flores Solidários. Eu falo isso para a pessoa. A pessoa fala para mim assim: cara, esquece o dinheiro. Você abrir o vidro e falar comigo foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu não precisava de dinheiro, eu precisava disso. Dia a dia. Essa experiência, não semelhante à sua, mas próxima dela, eu já vivi pessoalmente, de começar assim, o cara veio querer me vender alguma coisa, pedir alguma coisa, só de olhar para a pessoa, fazer um gesto de agradecimento, ele já sorri, ele já se sente, sabe, eu existo. O cara olhou para mim, porque a maioria às vezes vira o rosto, né? Só fica não, 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 enfim. Então é verdade, isso que você falou, você foi mais longe, mais profundo, mas você tem mais inteligência cognitiva. Isso. Bom, eu não estou encerrando, não, viu? Eu só estou enumerando as coisas que você falou, mas a gente ainda tem aí 20 minutos, ainda tem agradecimentos, enfim. Aí você falou também a segunda coisa a respeito do prazer, né? E a gratidão, que foi quando eu falei lá erroneamente o lance da euforia, mas isso é uma coisa que nós que já fizemos, né, Leader Training, PNL, tudo, a gente ouve isso constantemente. Quem é religioso ouve isso constantemente do pastor, do padre, do líder espiritual, não sei o quê, e a gente acorda e não se lembra de fazer esse reconhecimento das dádivas, né, que nós temos. Só agora, aqui nesse momento, bom, essa noite nós já tivemos mais de 30 pessoas aqui na sala, né? Pessoas que têm, como você falou, um computador ou um celular, que tem uma internet paga, que tem inteligência o suficiente para estar frequentando um grupo como esse, um grupo onde você não tem lista de presença, você não tem nenhuma ameaça do tipo, se você não assistir, você perde. É um grupo que você vem pelo prazer de poder vir, né? E a gente, há mais de 3 anos, tem sempre um grupo aí de 30, 40 pessoas que estão, né, junto conosco, e a gente ainda não aprendeu a reconhecer todos esses dons, né? Dons não porque você não acredita nele, mas, enfim, todos esses presentes que a vida nos dá, né? E a última coisa que você colocou também, bem impactante, é os detalhes também que a gente não presta atenção, né? Você falando agora que uma folha de uma flor que você pegou na rua e deu para sua esposa, tem o mesmo valor que uma orquídea, porque o valor que ela enxergou aí foi da tua intenção, né? Eu trabalho na área comercial, muitas vezes eu já vi uma vendedora de loja, né, ter um sorriso e uma
alegria muito grande, porque eu levei um bombom de chocolate para ela, igual se eu tivesse levado uma caixa de chocolate, vai, né? Porque o que valeu para essa pessoa foi você, naquele dia, chegar lá, lembrar dela, né? Agradecer, enfim. Então, acho que só essas três coisas já transformam a nossa noite, esse teu bate-papo, né, em motivos muito grandes para a gente refletir, para a gente colocar no nosso dia a dia, né? E aí eu quero, então, como provocador que sempre fui, chamar o Denis, que eu estou vendo que o Denis está aqui na sala. Eu gostaria que o Denis hoje fizesse o agradecimento a você, mas antes dele fazer o agradecimento, ele é um psicanalista. E eu sei que, como você, ele também vive, né, esse dia a dia, né, no consultório. Aliás, ele é psiclaunalista, porque ele usa as técnicas do clown, né, do palhaço, enfim. Então, eu queria finalizar essa noite vendo um bate-papo entre duas inteligências cognitivas tão nobres como vocês dois, Ô, tá? Renato, só um minutinho, se você me Ah, permite. Passou aqui no chat, que eu não estou lendo todos, porque eu não consigo agora, que eu estou batendo papo, uma pergunta do Tadeu. Você quer que ele... eu responda ou esse aqui é Não, depois? ele levantou a mão, então, antes de colocar o Denis para falar com você, eu vou dar espaço para o Tadeu. Tadeu, se você quiser abrir aí a tua janela, aí ele fala contigo, depois a gente vai para o Denis. Ô, ô, Renato, era a respeito mesmo da pergunta que eu fiz no chat. Além de você ajudar o outro e além de você vibrar gratidão, se ele tem mais alguma dica para a gente trazer para a prática para aumentar a nossa inteligência cognitiva. Era justamente para lembrar você da pergunta no chat. Ah, perfeito. Tadeu, no meu estudo, o que eu descobri? Que as pessoas recebem alguma informação, ela não sabe se é mentira ou verdade, ela já começa a sofrer, sem pesquisar, sem analisar e sem verificar se é verdade. Então, uma grande dica é, quando você recebeu alguma informação que não te satisfez, que te deixou chateado, magoado, triste, que mudou a sua vida de alguma forma, vai lá e estude, analisa, verifica a veracidade dessa informação, se ela é correta, se realmente ela é aquilo que estão falando, se é aquilo que realmente vai te fazer sofrer. Porque muitas vezes a pessoa recebe uma informação, ela já tem aquilo como verdade e começa a sofrer. Depois de muito tempo ela descobre que aquilo não era verdade, ela já sofreu inutilmente durante um bom tempo. Então, uma dica é, todas as vezes, e não importa se você acha que é verdade, a grande questão é, a gente não sabe se é verdade até saber que é verdade. Por enquanto, é credibilidade, é acreditar. Por exemplo, tem gente que assiste Jornal Nacional e acredita em tudo que falam lá. Tem gente que assiste o Aqui Agora e acredita em tudo que passa lá. O meu pai faleceu faz 6 anos, ele acreditava em tudo que passava no Aqui Agora, Cidade Alerta, todas essas coisas, ele acreditava em tudo. Eu falava, pai, calma. Aí ele não queria sair na rua, ele botou grade nas portas. Eu falei, calma, gente, a violência sempre existiu, o assaltante sempre existiu, mas aonde é isso? Aí eu ia ver, foi um assassinato que aconteceu em Belo Horizonte e ele estava com medo aqui em São Paulo. Então, assim, eu estou fazendo só uma analogia, mas é em qualquer coisa que a pessoa recebeu uma notícia que não agrada, que vai te deixar triste, mal, blá, blá, blá. Opa, para aí, deixa eu analisar. A bolsa caiu. Por exemplo, o Tadeu tem muito dinheiro aplicado na bolsa. Recebe uma informação que a bolsa desvalorizou 3%. Vai lá olhar, de repente é 0,3%. Não é 3%, e o Tadeu vai continuar milionário. Coisas simples assim. Legal. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Tadeu também é uma sumidade, né? Muito Ele inteligente. é um homem também de grande inteligência. Denis, você é psicanalista, é professor de filosofia, mas é corintiano. Como é que você explica isso, ô Carlos? Isso não é Eu falta não de explico. inteligência cognitiva? Tem Uma coisa que grande não tem explicação, Renato. nem Freud explica, Nem Freud. mas vamos lá. Primeiro, agradecendo aí, Carlão,
Carlão, com todo respeito, porque todos chamam com muito carinho, então Carlão. estamos num grupo aqui de amigos, passo esse carinho para você também aí. Falar de inteligência cognitiva e a gente trocar esse conhecimento, né? Já é uma inteligência cognitiva acontecendo aqui. Eu vejo de várias formas onde grandes estudos que nós temos hoje, ela tem uma única causa, né? Ou um único objetivo. E palavras que são trazidas, colocadas por um autor ou um coautor, ou até o que nós temos de resultado com aquilo através dos nossos estudos, são de bases que nós temos dentro das nossas referências, mas que no final quer trazer a mesma causa, o mesmo objetivo, né? É o mesmo valor. Quando você fala em agradecimento, em prazer, né, de prazer em viver, é o que ficou muito marcado para mim quando você trouxe todos os detalhes do dia a dia, né? É o prazer da vida. E esses detalhes do dia a dia, ao mesmo tempo também, ele pode ser desprazerosos para outras pessoas, onde acaba não tendo vontade de viver a vida. Os mesmos dias a dias que eu vivo e que outras pessoas vivem. Por quê? Porque existe um elemento comparativo. E essa comparação, muitas vezes, leva, dependendo como está essa inteligência cognitiva dessa pessoa, leva a muitas frustrações. Foi alguns exemplos que você trouxe. Eu fiquei pensando aqui nas crianças, onde entraria a inteligência cognitiva delas, como entraria isso, como isso funcionaria, né? Então, você trouxe exemplos de moradores de rua, pessoas em situações menos favoráveis umas das outras. E essa inteligência, ela acaba não tendo um nível no sentido de que um é mais inteligente que o outro porque o outro conseguiu mais resultados que o outro. Mas sim como ela está utilizando para ela mesma todo o conhecimento que ela tem. Mesmo que seja único, que seja aquele, né? Mas ela saiba utilizar aquilo. Então, quando a gente fala das crianças, por exemplo, eu fiquei pensando, bom, deixa eu ir lá atrás lá e verificar como eu utilizava essa minha inteligência aí, né? Então, eu fui um garoto que tive a oportunidade de estudar em colégios bons quando eu digo, eram públicos, mas eram colégios bons na região aqui, né? Lá em São Paulo, na verdade, no Ipiranga, e eu utilizava uma inteligência que aí, vamos pensar juntos aqui, talvez uma inteligência do meu pai com uma inteligência minha e uma inteligência da sociedade. Por quê? Porque um garoto que estuda, passa de ano, não fica de recuperação, ganha um ferrorama no final do ano. Certo? Recompensa. Papai Noel ele é show de bola com esses garotos. Por quê? O meu pai, então, utiliza eu estudar para ganhar um presente. Eu utilizo ok, eu estudo, mas eu escolho o presente que eu quero. E a sociedade diz, você que faz as coisas direitinho, você merece um prêmio. Aí eu quero entender aonde vai o nível da inteligência cognitiva aí, se isso pode ser caracterizado como inteligência cognitiva, porque lá na frente, ou seja, hoje nós na fase adulta,
nós temos como referência isso. De ser troféu, de ter algum tipo de troca, de fazer o que o outro está pedindo, mas com intenção de ter outro ganho secundário. Como que a inteligência cognitiva, essa dentro dos seus estudos que vocês trazem, como que você vê isso? Eu vejo que essa inteligência ela tem que partir dos pais com as crianças, porque as crianças, a informação, ela vai se utilizar do que ela tiver. E essa troca, né, que nós chamamos de jogos da vida, ou análise transacional, tudo é uma transação. Se a gente for analisar de perto, tudo é uma transação. Até minha esposa, essa semana, ela falou para mim assim, Carlos, nos Estados Unidos, a pessoa para jogar basquete ou futebol, ela tem que ter boa nota na escola. Então, assim, ela tem boa nota, ela tem bom esporte. Se ela for boa no esporte, ela vai para uma escola boa. Existe essa troca. Por que não faz isso no Brasil? Foi porque no Brasil nós ainda não temos a base. Porque você vai chegar com uma lei dessa aqui no Brasil, como? Que estrutura eu tenho? As pessoas nem gostam de trabalhar, e nem de estudar, e nem do esporte. Como disciplina, eu estou dizendo, tá? Porque a molecada vai jogar bola, mas se você colocar que ela tem que jogar bola todos os dias às 6 da manhã, não, aí já não quero mais. Enquanto ela ia na rua jogar de qualquer horário, tudo bem, mas se ela tiver que ir às 6 da manhã, ela não quer, porque virou disciplina. Então, o brasileiro falta essa cultura da disciplina. E a inteligência cognitiva, ela, para uma criança, ela tem que preparar o pai para o pai perceber se essa troca é benéfica ou não. Porque tem muitos terapeutas, muitos psicólogos, que eles são contra a barganha. Eles falam o seguinte, a criança tem que tirar nota boa e pronto. Agora, tem que tirar nota boa? Não. E se a pessoa não tem como tirar nota boa? Ela vai ser penalizada porque ela não conseguiu tirar nota boa? Einstein não tirava nota boa. Por quê? Ele não conseguia se concentrar na aula do dia a dia. Então, a inteligência cognitiva do pai é entender que cada criança é diferente e exige um cuidado diferente, uma atenção diferente, e nem sempre você pode propor uma troca. Porque em algum momento vai ser salutar, em algum momento não. Então, a sociedade cobra muito. E o pai tem que começar a ensinar o filho a respeitar as pessoas como elas são, preta, gorda, velha, careca, barriguda, nariguda, sem dente, e explicar para ela também que se alguém vier falar dela alguma coisa, para ela não se importar. Olha, meu filho, minha filha, se falarem na escola que você é tudo isso que eu falei, você não se importa. Porque isso aí são as pessoas tentando justificar as diferenças que elas têm. Então, não se importa com isso. Ou seja, nós temos que ensinar as crianças, usando a inteligência cognitiva, não fazer bullying e não aceitar o bullying. É dessa forma que eu percebo que nós temos que usar a inteligência cognitiva com as crianças. Excelente você trazer isso, porque assim, quando a gente pensa em primeira impressão, por exemplo, todos nós temos, isso é inevitável, né? 0,20 segundos de avos, eu vou ter uma impressão sua, você vai ter uma minha. E é científico, né? Provaram isso com estudos. Exato. Você vai passar na rua, você vai ter. Através das nossas bases e das nossas referências. É o arquétipo do Jung, né? Sim, tem. Então, assim, a gente... agora, sentenciar é onde você está trazendo, no que eu estou entendendo, a inteligência cognitiva. Então, por exemplo, quando você traz gordo, feio, careca, narigudo, todos vão pensar, inevitavelmente. Vai vir a primeira impressão. Esse julgamento, ou essa primeira impressão, ela existe. Agora, você deixar de conversar com alguém, porque ela é gorda, porque ela é nariguda, porque ela é careca, porque ela é preta, enfim, tal, você está sentenciando algo. Onde aquela pessoa não serve por essas características que você tem como primeira impressão. E essa mesma primeira impressão, ela vai ter base em que sentido? Porque é gordo, então não faz isso, não pode fazer aquilo, é uma pessoa ruim, ou isso, aquilo. Isso vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Então,
quando você traz a questão da inteligência cognitiva, dentro do que eu percebi, o que eu senti, que você ministra, que você trabalha isso com os seus pacientes, né? É no sentido de como lidar com essas crenças, esses pensamentos, dessas bases que você tem, né? Que todos nós temos. E a partir disso, que tipo de sentença, né, você vai trazer em relação a esse pré-julgamento que você realizou. Então, você falou dos pais em relação a falar isso com as crianças, né? Aí a gente está falando de base. É claro que existe aí um ciclo também, porque esses próprios pais não tiveram lá atrás. Temos Então, que quebrar isso em algum lugar, né? vai Quebrar o ter que padrão. quebrar isso em algum lugar, porque o cachorro comendo, andando atrás do próprio rabo, né? Vai ficar assim. Então, aí, em bases que a gente pode utilizar, que sim, são bases familiares, bases em escola, base em sociedade, bases em casa, para em algum momento quebrar isso. E aí você entra com a inteligência cognitiva, né, onde mostra as pequenas coisas primeiro do dia a dia, de tudo que aquela pessoa tem, né? Porque tudo bem, eu posso ter aqui a escova, a pasta, tudo lindo aqui, o morador de rua não tem, mas ele pode ter um nascer do sol mais lindo do que todos que eu já vi. E aí ele agradece uma outra maneira, e eu agradeço de outra. Então, não é o morador de rua e não é o Denis, e sim é você entender o que você tem e o morador de rua entender o que tem, e através disso ele ser inteligente para utilizar as ferramentas que ele tem ali naquele momento. Então, pô, curti pra caramba assim esse movimento da maneira como você trouxe. Renato falou até aí a questão da psicanálise em tudo, né? Todas as terapias vão para essa linha. Como eu sempre digo, qual é a melhor terapia que existe? A melhor terapia que existe é aquela que serve para você, sabe? Porque você está num momento que uma constelação vai ser ótima, a psicanálise vai ser ótima, a inteligência cognitiva vai ser ótima, a radiestesia vai ser ótima, uma dança circular, enfim, é o que serve para você naquele momento. Essa é a melhor terapia. Agora, melhor do que isso ainda é você buscar, né? E aí você vai ter a inteligência cognitiva de se ajudar. Denis, a inteligência cognitiva que eu estudei, só para você ter uma ideia, as primeiras 36 pessoas que eu formei nisso foram 5 meses de estudo, uma vez por semana, de 3 horas por semana, e um sábado por mês, o dia todo. Então, foram muitas horas de estudo. Uma formação completa de inteligência cognitiva são 210 horas de aula. Então, aqui hoje eu tive 50 minutos, 1 hora e pouco, né? 1 hora e 20, 1 hora e 10 para falar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumão e falei alguma coisa. Então, quando eu preparo uma pessoa para ser orientador cognitivo, são 210 horas de aula. Então, e se tiver uma falta, ele não pega o certificado, porque ele tem que recuperar essa aula. Eu nem cobro, a gente faz um acordo, mas não. Todos os 36 que pegaram o certificado era zero falta, era 100% de presença. Então, são 210 horas. Então, dá para pegar cada assunto, esmiuçar, trazer. Hoje, na terapia que eu utilizo, eu tenho um consultório na Rua Brás Cubas, 135, no centro de Guarulhos, e é bem mais simples, é bem mais prático, porque eu uso só uma parte disso, dependendo da necessidade. Igual você falou, qual é a melhor terapia? Todas. Eu passo por psicólogo, eu passo por terapeutas holísticos, eu faço massagem, né? Eu gosto de massagista. Tudo que me faz bem, eu tenho mentor, eu tenho 2 mentores, eu também sou mentor, eu tenho alguns alunos de mentoria. Mas assim, eu aprendo e ensino, que é o ciclo da vida. Denis, muito obrigado, as suas colocações foram de grande valia. Denis, o agradecimento, por favor. Sim. Então, agradecendo aí mais uma vez a sua disponibilidade, o seu
tempo, a sua partilha do seu conhecimento, da sua inteligência cognitiva aí para nós. Foi muito bom, principalmente dentro de tudo que o Renato trouxe, né, nas colocações, porque a gente esquece, sim, é muito fato isso, esquece de olhar para o pequeno, né, e ter só em relação a querer ver o grande, mas esquecer o pequeno que está aqui do lado, que é esse pequeno que vai levar até o grande, né? Então, você trouxe aí com maestria. Obrigado de coração aí, em nome do grupo Mais Atitude, Instituto Mais Atitude, a gente agradece o seu conhecimento e o seu bate-papo de hoje aí. Valeu mesmo. Obrigado, Denis. Suas palavras realmente me incentivam. Muito obrigado. Valeu. Carlão, por favor, publique esse PowerPoint lá no grupo da Egrégora, ou se você quiser eu coloco, mas você colocando tem mais validade, né? Você é E honesto. aproveite que logo, né, no dia seguinte do bate-papo, o convidado tem direito a divulgar o trabalho dele, o Instagram, o que você quiser divulgar, pode colocar lá no grupo, que será de grande valia para quem não pôde estar hoje aqui, tá? Obrigado por sua amizade, por essa espontaneidade de sempre, né? E conte conosco, vamos caminhar junto essa trajetória aí de aprender e ensinar, né? E os nossos mestres agradecerão. Obrigado, Renato. Amanhã eu coloco, então. Maravilha. A todos os amigos que compartilharam conosco essa noite, mais uma vez, meu muito obrigado. A Neide, foi fantástica a sua vibração. Agradeço de coração a sua disponibilidade. Lembro a todos aqui que quem quiser se candidatar a fazer uma vibração ou a trazer algum tema, me procure, a gente coloca lá na agenda, será uma honra. E Solange, felicidades aí em São Lourenço agora que você mudou. Marcos, Obrigada. de nada, Solange, um beijão. Marcos, um Beijo. beijo na Júlia. Márcia, um abraço no Sorrate. Carlos, um abraço na Kelly. E, gente, um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Gratidão. Um Tchau. abraço. Gratidão, boa noite. Muito obrigado. Gratidão, Carlos. Muito bom. Gratidão. Valeu, Maravilha. casal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa Carlos. noite. Obrigado, Neide. Valeu, Obrigada. Neide. Tchau, tchau. Obrigada.